Morte na praça. Morador de rua salva refém e é baleado. Idoso é agredido por vizinho no elevador. Em Minas, lagoa seca e passa a soltar fumaça. Com tampinhas recolhidas na praia, artista faz bandeira olímpica. No Nordeste, Dilma pede união contra a crise e promete evitar retrocessos nos programas sociais. Procuradores denunciam José Dirceu por desvios na Petrobras. Morre em São Paulo, modelo gaúcha atropelada por ônibus quando andava de bicicleta. A série especial, o sofrimento e a cura de quem tem manias que fazem mal. Boa noite. Uma situação de extrema violência parou o centro de São Paulo hoje. Uma mulher foi feita refém por um criminoso na Praça da Sé, na capital paulista. Um morador de rua, ao tentar salvar a vítima, foi morto na frente de centenas de pessoas. O ladrão também morreu logo depois com a chegada da polícia. Praça da Sé, centro de São Paulo, início da tarde. Um criminoso faz uma mulher refém. Quem passa pelo local grava a cena pelo celular. Um policial militar aguarda atrás de um carro. De repente, um morador de rua começa a subir as escadas devagar. Olha o velhinho querendo uma briga com ele. Ele arrisca a própria vida para salvar a vítima. Ixi! Pegaram ele. É o início de um intenso tiroteio. Ele deu tiro. Tá dando tiro. O herói, um morador de rua identificado como Francisco Erasmo Lima, de 61 anos. Veja que em meio aos tiros, ele se afasta do criminoso e cai no chão segundos depois. Matou ele. Aí escutei uns tiros, pensei que era o Rojão e na verdade não era. Eram os caras atirando um no outro aí. Francisco não teve tempo de correr e levou 2 tiros. O atirador também foi baleado e morreu no local. Nessa ele conseguiu pegar o revólver de novo e atirar. Acertou ele no peito e na boca. Ele deu tiro. Tá dando tiro. Não, ele não queria atirar na mulher, ele queria dinheiro. Filma, Vi! A vítima havia acabado de sair de uma agência bancária quando foi abordada pelo criminoso. O assaltante era um velho conhecido da polícia, já cumpriu pena por roubo, formação de quadrilha, tráfico de drogas e tentativa de homicídio. Ficou 22 anos na prisão. Mas a ação dele aqui na praça levou menos de 1 minuto. A vítima, Helenilza Mariana Oliveira, teve ferimentos leves. Foi levada ao hospital e já teve alta. Em depoimento, ela disse que foi abordada por um desconhecido. A polícia vai investigar também a versão dada pela Arquidiocese de São Paulo, responsável pela Catedral da Sé. Nela, atirador e vítima passaram minutos dentro da igreja. Depois, o casal começou uma discussão do lado de fora. Francisco, o morador de rua, dormiu a última noite num abrigo da prefeitura e morreu baleado na praça onde costumava passar a maior parte do dia. Era gente boa, só ajudava as pessoas aí, não fazia mal a ninguém. Como ele viu ali a situação ali da mulher em risco, ele foi tentar ajudar. Foi um herói. Um desconhecido que agora será lembrado como herói. Amor. Onde deveria ter água, existe fumaça. Um lago que secou no ano passado preocupa os moradores de uma cidade mineira. Isso porque a fumaça que invade as ruas é rica em gás carbônico. Nome da cidade, 7 Lagoas, se bem que poderiam ser 6, porque desde abril do ano passado, um dos lagos começou a esvaziar e hoje, além de não ter uma gota d'água, passou a soltar fumaça, uma represa que virou chaminé. O que parece neblina é a cortina de fumaça que sai da Lagoa Seca e que todos os dias invade as ruas, tira a visibilidade dos motoristas e o sossego dos moradores. Entre 6 da tarde e 7 da manhã, ela é mais densa, é mais forte, sufoca a gente, esse período. E durante o dia inteiro. Como a fumaça tem muita concentração de gás carbônico, idosos, crianças e pessoas alérgicas são as que mais sofrem. Segundo os moradores, a fumaça fica mais intensa nos dias de muito calor. A terra pega fogo 24 horas. Agora, por exemplo, é possível contar 1, 2, 3, 4 focos de incêndio. Por uma questão de segurança, nós somos orientados a não chegar muito perto. É para evitar incidentes como o de Vinícius. Ao tentar atravessar o Lago Seco, ele foi engolido pelo barro fervendo. Eu afundando, fui sentindo que estava literalmente fritando. Para esta ambientalista, o incêndio vem do subsolo.
Ela explica que a lagoa, que tinha uma orla de 1 quilômetro e 1 metro de profundidade, era riquíssima em material orgânico, que em contato com o oxigênio começou a pegar fogo. Qualquer faísca que chega até esse local pode iniciar um incêndio, uma queimada no subsolo. Olha só que covardia, um idoso foi agredido por um vizinho no elevador do edifício onde eles moram, no Rio de Janeiro. Tudo foi gravado pelas câmeras de segurança. Ele é uma pessoa vil, covarde, que uma pessoa que faz uma coisa dessa não é ser humano. O desabafo é de um médico de 67 anos, indignado com a agressão sofrida num lugar que deveria ser seguro. As imagens foram registradas pelas câmeras de segurança do prédio em que mora, na Zona Sul carioca. O agressor aparece no elevador ao lado de uma mulher e uma criança. Quando a porta abre, o idoso tenta entrar com bolsas de supermercado. Mas o homem, 20 anos mais jovem, dá um esbarrão nele. Empurrou a porta em cima de mim, obstruiu a minha passagem. E eu falei, que é isso? O que está acontecendo? Você está maluco? A partir daí, eu não vi mais nada. Foi então que começou uma violenta sequência de socos. Repare que o idoso ainda tenta se proteger, mas o agressor parece transtornado. Ele só é contido com a chegada de um porteiro. A vítima sai do elevador atordoada. Eu perdi a noção de tempo e espaço. Eu fiquei com concussão cerebral, foi isso que me falaram. As imagens não foram suficientes para deixar o agressor na cadeia. Mesmo já tendo outras passagens pela polícia, ele vai aguardar a conclusão do inquérito em liberdade, porque não houve flagrante. Tentamos falar com o acusado, mas ele passou o dia fora de casa. A vítima ainda tem esperança de ver o agressor na prisão. Eu não quero que ele pague bolsa, essas bolsinhas inventadas aí, né? Para tentar escapar da justiça, como já foi feito. Seis pessoas de uma mesma família morreram num acidente numa rodovia federal no norte de Minas Gerais. Um caminhão cegonha bateu de frente com o carro onde elas estavam. O motorista da carreta fugiu do local. Apreensão de produtos piratas em 2 ônibus na ponte Rio-Niterói. Imigrantes clandestinos vindos da Bolívia e do Egito venderiam material numa feira na região metropolitana. Um bebê com poucas horas de vida foi abandonado numa caixa de papelão em Belo Horizonte. A criança, ainda com o cordão umbilical, estava enrolada numa manta. O recém-nascido foi socorrido por policiais militares e não corre risco de morrer. Ainda não há informações sobre a mãe. Comprar alimentos da cesta básica ficou mais barato em 15 das 18 cidades pesquisadas pelo Diese em agosto. As maiores quedas foram registradas em Fortaleza e Salvador. E a principal alta foi em Porto Alegre. A batata, o tomate e o feijão são alguns dos alimentos que mais tiveram redução nos preços. Dólar lá nas alturas, aumento de impostos, crise econômica, a gente está sempre falando disso, mas esses fatores estão levando cada vez mais a uma mudança de hábito dos consumidores. Sabe quando o celular dá defeito e vem aquela tentação de comprar um aparelho mais moderno? Então esqueça, a ordem agora é consertar. Um prejuízo de R$ 850. Ou seria um investimento? Caroline fez as contas e viu que valia a pena gastar com o conserto do celular que sofreu uma queda, em vez de comprar um novo. Ele está por volta de 1.400. Piso conserto foi um pouco a mais do que a metade, porém valeu a pena. De conserto em conserto caem as vendas de celulares no país. No segundo trimestre deste ano, foram comercializados 11 milhões de aparelhos. O número é alto, mas representa redução de 13% em relação ao mesmo período do ano passado. Resultado da mudança de hábito do consumidor. Tem alguns pontos positivos. Os celulares que estão sendo vendidos são melhores do que na versão anterior. Então, eles tendem a ter uma vida útil mais longa. Cheios de recursos e com qualidade maior, os smartphones são os preferidos dos brasileiros. Tanto que somos o 6º país do mundo com o maior número deles. Custam caro e, por isso, na hora do aperto, consumidores estão preferindo consertar em vez de trocar.
Nesta loja especializada, um dos serviços mais procurados é o banho químico, usado geralmente para tentar salvar o aparelho que caiu na água. O processo custa R$ 200, bem mais em conta que desembolsar cerca de R$ 2.000 para comprar um aparelho novo, como este, por exemplo. Troca de tela, bateria e placa de memória também são trabalhos frequentes por aqui. A loja, que consertava 10 aparelhos por dia, dobrou a quantidade de serviço em um mês. O aumento do valor do aparelho no mercado, essa crise que está acontecendo, alta do dólar, então cada cliente alega uma coisa, né? Agora, nossa série especial, muitas crianças têm manias, né? Aquelas esquisitices, mas os pais precisam ficar atentos quando essas manias passam a dominar a vida da criança. O repórter Rodrigo Viana conversou com os pacientes. Alguns nomes foram trocados para preservar quem não quis aparecer. A moça com 21 anos se aproxima para mais um dia de aula. Na entrada da faculdade, repete o gesto de todas as manhãs. A passagem tem que ser sempre por essa catraca. Mas as outras estavam vazias também. Você poderia ter vindo pela 2, pela 1? Não, eu sempre vou pela 3, porque eu fico com uma sensação ruim se eu não entro pela 3. Tem que ser pela 3. Mas não é superstição. A estudante de psicologia sofre de transtorno obsessivo-compulsivo, o TOC, e diz que luta para se livrar disso. Eu gostaria, porque me incomoda bastante, porque eu não tenho só essa questão, né? Tem outras? Tem outras. Em casa, a Jéssica nos mostra outras manias que começaram bem cedo na vida dela. Logo que aprendeu a escrever, já sofria com a busca por uma letra perfeita, simétrica. E o resultado? Uma briga eterna com o lápis e a borracha. Ô, Jéssica, eu tô vendo aqui que você... Opa, já vai apagar de novo, né? 1, 2, 3, 4 vezes. Aqui também umas 4, 5 vezes. Escreve, apaga. Ela conta que percebeu que havia algo errado quando tinha 7 ou 8 anos. E uma professora pediu que fosse ao quadro negro. Jéssica ficou um longo tempo escrevendo e apagando o exercício na frente de toda a classe. Aí eu falei, terminei, professora. E ela falou, eu sei que você terminou, faz tempo que você terminou. Ela procurou ajuda e começou a se tratar há 5 anos e diz que já está bem melhor. Ela também tem mania de limpeza. Chega a abandonar a aula no meio para lavar as mãos sem necessidade e não sai de casa sem um vidrinho de álcool gel. Eu entro no ônibus, eu passo, eu saio do ônibus, eu passo. Às vezes eu chego em casa, na hora que eu chego na aula. 10 vezes por dia? Pode ser mais, depende do dia. Às vezes quando eu tô muito nervosa, piora isso. E você, se não passar, você fica com a impressão do quê? Não sei, parece que tem um monte de coisa na minha mão. Até na mesa, ela segue dominada pelo toque. Há um ritual para comer torradas, por exemplo. Sempre que eu vou comer, eu tenho que comer as coisas em número par. Por exemplo, se eu vou comer a torrada, eu sempre pego 2. Aí come primeiro essas 2? Aí eu como essas 2. E se eu tenho só 1, aí eu tenho que dividir. Para parecer que são 2. Eu sei que é ilusório, mas eu tenho que ter essa ideia de 2, entende? Mas lá na catraca você queria o número ímpar, o 3? Então, eu não sei. Os amigos já sabem de todos esses rituais. Alguns até acham graça. É engraçado, mas pra mim não é, entendeu? Porque realmente eu sofro com isso. Me dá aflição de verdade, não é um negócio que passa rápido. Fico pensando e tal. Gera sofrimento. O sofrimento é um dos fatores que os médicos levam em conta para saber se a pessoa tem só uma mania ou se é portadora mesmo do toque. E aí precisa de tratamento. No caso da Jéssica e de muitos outros, o transtorno começou na infância. Por isso, os médicos que trabalham em ambulatórios como esse aqui fazem um alerta. Quanto mais cedo começar o tratamento, maior é a chance do paciente se livrar das manias mais graves e até de o toque desaparecer. Outros indicativos da doença são o tempo que a pessoa leva praticando aqueles rituais e se isso traz algum prejuízo social, atrapalhando escola e trabalho.
como por exemplo lavar muito as mãos, passar muito tempo no banho, né? Ou começar a se isolar um pouco das pessoas, os pais já buscarem ajuda de especialista para fazer uma avaliação diagnóstica. A doutora Maria Conceição é responsável por um ambulatório que trata crianças e adolescentes com problemas psiquiátricos. O Felipe ainda tem vergonha e muita dificuldade em falar dos problemas que enfrenta. Chegou a perder 2 anos na escola por causa das manias. Eu não sabia o que estava acontecendo comigo, né? Mas eu ficava com medo, falava, o que está acontecendo, né? Tô maluco, o que está acontecendo? Os primeiros sinais de toque apareceram quando ele era muito novo, mas a crise mais grave veio aos 14 anos, depois de enfrentar o tratamento contra o câncer. Ao sair da quimioterapia, a família de Felipe estava aliviada com a cura, mas desde então as manias pioraram. Um exemplo que posso dar, ele não conseguia pegar água. Chegava na pia ou no filtro, ele não conseguia pegar porque ele ficava várias vezes indo e voltando. Indo e voltando, ou o copo ele colocava várias vezes assim perto do bebedouro. Então a gente acabava fazendo para ele coisas que ele não conseguia fazer. Isso acabava alimentando? Acabava alimentando sem perceber, né? Esse tipo de situação gerava muito incômodo para ele. Uma situação banal, sair de um ambiente para o outro por uma porta. Só que o Felipe tinha necessidade de sair e depois entrar. E aí, saía novamente e entrava. Repetia esse ritual, não uma nem duas, mas dezenas de vezes. Às vezes eu acabava não indo em compromisso ou não saindo assim, né, para qualquer lugar assim, porque eu ficava fazendo os rituais, manias, né, na minha casa e não conseguia às vezes me controlar muito. Agora, com 19 anos, ele voltou a estudar e conseguiu controlar os sintomas. A mãe comemora e recomenda que as famílias busquem ajuda logo. Quando perceber isso manifestado, aí tem que procurar ajuda. Que dá para tratar. Dá para tratar. Os médicos explicam que a família precisa se tratar junto. Então a gente precisa fazer psicoeducação, que é orientar a família e o paciente. A gente precisa, né, de psicoterapia, principalmente terapia comportamental, e do uso de medicações. Dona Cleide buscou auxílio médico quando notou que a filha estava com mania muito forte de organização e limpeza aos 3 anos de idade. Ela não estendia a mão para ninguém. Dependendo se a pessoa toca nela, tocasse 2, 3, era 2 banhos, 3 banhos. E quantas vezes tinha que lavar a mão? A mão era o dia inteiro. Tinha que ficar tirando ela do banheiro, era o dia inteiro. Lavando a mão? Lavando a mão. Mas mesmo... Lavando a mão e escovando os dentes. E o que ela dizia? O que podia acontecer? Que estava sujo, que estava com bactérias, principalmente no quarto dela. Ninguém podia entrar. Se entrasse, sentasse na cama, tinha que trocar lençol de cama, que ela já falava que estava sujo. Ela não brincava, ela brinca agora. Ela não brincava, porque não podia tirar nada do lugar. Os médicos precisam ter habilidade para lidar com a pequena paciente. Aos 8 anos, Milly não gosta de falar tanto, mas se expressa bem pelo desenho. E aqui aparece um sinal claro do toque. A pintura é perfeita, a cor não escapa do contorno. Milly demorou para decidir que ia conversar com a gente, mas aos poucos foi explicando tudo que a aflige. Eu achava que as pessoas eram sujas. E aí uma vez só lavar a mão não era suficiente? Não, um pouquinho. Dava aflição? É, dava. Agora ela já consegue até dar a mão para um estranho. Minha mãe disse que eu mudei bastante. Que legal, você me cumprimentou agora. A mãe sabe que também tem as suas manias. Eu entro no banheiro, a toalha, se a toalha estiver torta, eu arrumo. A minha filha fala que eu também preciso de tratamento. Por isso as duas vêm juntas para o consultório. O tratamento começou cedo e a mudança de comportamento já traz alívio para a família. Feliz, porque qual mãe que não gosta da criança, do filho, bem, né? Em geral, tudo melhora quando o paciente, seja adolescente ou adulto, topa vencer a barreira da vergonha e começa a falar. O primeiro passo para você se cuidar é você se conscientizar de que você precisa ser cuidado. Quando começa a incomodar... É bom falar. Aí é bom falar.
A maior coleção de meteoritos do país está em exposição no Museu Nacional do Rio de Janeiro. Uma oportunidade para tocar as pedras que ajudam a explicar a origem da vida no planeta. Corpos extraterrestres que vagaram pelo espaço por milhões de anos estão finalmente aqui para todo mundo ver e tocar. São meteoritos! Esses pedaços de pedra que caíram do céu já trouxeram a vida e a morte. Eles caíram e bateram no dinossauro. E aí os mamíferos puderam se desenvolver. Então elas estiveram presentes desde a formação da Terra, do Sistema Solar, né? Da origem da vida, da origem da água na Terra. Se não fosse os meteoros, a gente não estaria aqui. O Museu Nacional recebe de volta a Pedra de Santa Luzia, que foi encontrada na década de 20 em Goiás e estava emprestada para o Museu de Astronomia do Rio. E ela é o objeto mais antigo que se pode tocar no Brasil ou no mundo. Na verdade, nem desse mundo ela é. Ela é mais antiga que o planeta Terra. As pedras do espaço ganharam uma sala permanente no Museu Nacional do Rio, que tem na entrada o maior meteorito já encontrado em território brasileiro. Muitos desses meteoritos são compostos de ferro. Os homens da antiguidade forjavam as espadas dos grandes guerreiros com esse ferro que veio do céu. E aí surgiram as lendas. O rei Arthur, Thor. Joana d'Arc e Bento Gonçalves, heróis da vida real, também tinham espadas de ferro meteorítico, como esta adaga feita há 1000 anos na Indonésia e que está exposta. São pedras que vieram de tão longe para contar histórias e aguçar a imaginação.